Bom dia, meu povo bonito do oitavo ano. E aí, como é que vocês estão? Gente, pensa que eu tô com saudade, é sério, viu? De boa mesmo. Morrendo de saudade de vocês, da escola, de sair de casa, de pegar minha estrada pra poder ir dar aula pra vocês. Pode ter certeza que isso tudo vai passar e a gente vai se reencontrar aí de novo, né? Vamos retomar a nossa vida já já, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, como nós precisamos seguir por aqui online, vamos dando conta aí do serviço, não é verdade? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os circuitos elétricos. Então, já falamos um pouquinho aí sobre a eletricidade, sobre os processos de eletrização por condução, né, por indução, por atrito. Vocês já fizeram um testezinho sobre isso, que eu não corrigi ainda, mas já vou corrigir. Logo, logo dou esse resultado para vocês, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os circuitos elétricos. E, baseado aí no que vocês responderam, né, na atividade inicial, falando, né, que tinha essa figura aí da televisão, do tablet, a gente falando um pouquinho sobre os circuitos elétricos, a gente vai concluir esse raciocínio a partir dessa aula. Então, os circuitos elétricos, eles acontecem, né, mediante todos os equipamentos que necessitam de eletricidade, que necessitam de uma corrente elétrica, da passagem de elétrons para que eles possam funcionar. Como vocês podem ver aí, né, nós temos um exemplo da TV, o micro-ondas, a geladeira, um celular e um notebook. Aí você pode se perguntar assim: Pro, mas o meu celular ele não fica conectado na tomada o tempo todo e eu uso ele tranquilamente. Por quê? E o notebook também você pode fazer isso. Por quê? Porque existem aqueles aparelhos que não armazenam energia, que não tem nenhum dispositivo para armazenar a energia, que precisam funcionar né, o tempo todo na tomada, como é o caso da TV, do micro-ondas ou da geladeira. E você tem aqueles aparelhos que têm um meio de armazenamento que são chamados de baterias. A gente já até comentou sobre isso em alguma aula aí anterior. Então, existem aqueles dispositivos que têm as baterias, e essas baterias elas vão armazenar uma quantidade ali de energia, uma quantidade de carga, que vai fazer esse aparelho funcionar, mesmo que ele não esteja conectado diretamente na tomada. Mas, para recarregar essa bateria, a gente precisa sim conectar na tomada, dar um tempinho ali para que esse aparelho recarregue toda a sua energia, toda a sua bateria e volte a funcionar. A indução da passagem dessa corrente, da passagem desses elétrons que fazem esses aparelhos funcionar, nada mais é do que o nosso querido circuito elétrico, a corrente elétrica. É a passagem desses elétrons de um meio para o outro. Então, circuitos elétricos é o circuito fechado. Ele começa e termina no mesmo ponto e é formado por vários elementos que se ligam e assim tornam possível a passagem da corrente elétrica. Então você tem que ter essa conexão de materiais por dentro de um circuito e a passagem desses elétrons é que vão permitir que determinados aparelhos eles funcionem. E esse circuito elétrico, a gente pode pensar nele a partir de dois conceitos. A questão da eletrodinâmica, quando a gente fala que algo é dinâmico, a gente está falando que é algo que se movimenta, que é algo que se diferencia, que modifica. Então, quando a gente fala de eletrodinâmica, a gente está falando da área da física que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. Então, a gente está falando desse circuito elétrico, dessa corrente elétrica que não para nenhum minuto, que está sempre ali passando, fazendo com que os equipamentos funcionem. E temos também a questão da eletrostática. Quando a gente fala que algo está estático, é algo que está parado, é algo que está em repouso. Então, é a área da física que abrange o estudo das cargas elétricas em repouso. Então, quando é que a gente vai... Como eu falei para vocês, tudo que existe, ele é formado por elétrons, né? A questão da a presença de prótons, elétrons e nêutrons, ele está em toda a matéria existente, certo? Então, tudo é possível de permitir a passagem desses elétrons, dessa corrente elétrica. Agora, é claro que em alguns meios mais intensamente, em outros menos intenso. Então, por isso que a gente tem essas duas diferenciações entre eletrodinâmica e eletrostática.
E aí, ó, vocês podem ver como é que funciona essa questão do circuito elétrico a partir desse desenhozinho aí muito simples, mas que provavelmente eu tenho certeza que vocês irão se lembrar da nossa visita que nós fizemos lá na UFRB, no Laboratório de Física, onde os professores lá mostraram, né, diversos equipamentos e que a gente poderia observar direitinho a passagem da corrente, a passagem desse circuito elétrico. Então, nós temos aí a fonte de energia fonte que permite a circulação desses elétrons, que no caso aí está representado por uma bateria, né? E aí nós temos o condutor, que é o fiozinho que liga a bateria até a tomada, não é isso? E aí essa conexão, aí tem um outro fio vermelho também que se conecta à outra ponta da bateria, fechando o circuito. Olha só, ele está dizendo lá em cima, é um circuito fechado. Então a gente tem aí a passagem de elétrons que sai da bateria, vai para a lâmpada, volta de novo para a bateria, se recarrega e vai de novo. Então é essa passagem. Então existe aí um circuito. Os elétrons eles estão indo de um canto para o outro, retornando e voltando de novo para a lâmpada, fechando aí esse ciclo. Então, as correntes elétricas. Para que os elétrons possam se movimentar com facilidade, é importante a presença de matéria que sejam bons condutores elétricos. Então, como eu disse a vocês, os elétrons eles estão presentes em tudo quanto é matéria. Elétrons, prótons, nêutrons. Esses elétrons, ele tem uma certa carga. E para que eles consigam, esses objetos eles têm uma certa carga elétrica. E para que esses elétrons eles possam transitar, eles possam fazer esse circuito, eles possam se movimentar de uma parte para outra, a gente viu lá os processos de eletrização, que pode ser por condução, por atrito e tal. E um outro fator é muito importante para a passagem desses elétrons, ou seja, para o funcionamento dessa corrente. É uma corrente, é uma passagem. Então, para que seja facilitado esse percurso, alguns elementos, eles são bons condutores de elétrons, né? Bons condutores elétricos. E o principal desses materiais são os materiais metálicos, ou seja, os metais. Alguns metais são melhores condutores do que outros. E é por isso, ó, como nós estamos vendo aí na imagem, o que é isso? São fios. Fios, né, que por fora ele tem um material meio que emborrachado, e a gente vai entender por que esse material de fora ele é emborrachado, e por dentro nós temos essa estrutura metálica. No caso dos fios, eles são formados por um metal que é chamado de cobre. Mas existem também outros metais que são muito bons como condutores elétricos. No caso das indústrias de eletricidade, né, de fabricação de fios, elas utilizam cobre porque ele é um excelente condutor e ele é encontrado mais facilmente na natureza, barateando o seu preço. Prata e ouro também são excelentes condutores de elétron, né, de eletricidade. Mas pense aí, um fio feito de ouro ia ser problema, né? Financeiramente falando, ia ficar bem caro. Então, nós temos aí esse conceito, essa questão de que os metais, dos materiais encontrados, né, eles são os melhores condutores de eletricidade e por isso que os fios de eletricidade, eles são feitos desse material. Então, só que temos também aqueles materiais que são os isolantes elétricos, que não são tão bons condutores de eletricidade, bons condutores de elétrons. Então, eles ficam ali, a passagem por elétron deles é bem pouquinha, quase nada, quase nulo. E esses materiais, eles são a borracha, é um deles, né? E aí temos o exemplo do pneu, que é feito de borracha. Os materiais plásticos, eles também são péssimos condutores, né, de eletricidade, por isso que eles são enquadrados dentro do grupo dos isolantes elétricos, e também os materiais de vidro. Lembra que eu falei para vocês a questão do desenho anterior, falando sobre o material que envolve os fios de cobre para trabalhar com eletricidade? Por quê? Então, a gente usa aquele material plástico envolvendo os fios de cobre justamente para evitar acidentes, né? Já que, às vezes, a depender de onde está conectado, a carga elétrica ela pode ser muito intensa e aí as pessoas não suportariam. Então, a gente tem lá os eletricistas, os profissionais da área, e eles precisam estar protegidos. Uma forma de proteger e não atrapalhar a condução da passagem de elétrons é envolver os fios de cobre em naqueles materiais lá que geralmente são materiais plásticos.
corrente elétrica, né? Então, para que uma corrente elétrica ela seja eficiente, para que essa movimentação de elétrons ela seja eficiente, é importante que o movimento dos elétrons ele seja ordenado, né? Então, é um movimento linearzinho, ordenado, bonitinho. A corrente elétrica ela é representada matematicamente pela letra I. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a gente vai ter que aprender aí mais uma continha, mais um cálculozinho sobre essa questão da passagem de corrente elétrica. Então, no cálculo, a corrente ela é representada pela letra I e a sua unidade de medida é o ampere, ou seja, a letra A. Vocês lembram bem disso, que a gente está falando de unidade de medidas para grandezas físicas desde o sétimo ano, né? Desde o ano passado. Então, a gente falou lá da força, que é Newton, né? A gente já estudou diversas outras grandezas, outras unidades de medidas de grandezas físicas, e todas elas vocês sabem que acompanham uma unidade de medida. No caso da corrente elétrica, ela é a letra A, que é a representação da palavra ampere, certo? Então, tá aí, ó. O esqueminha, tá vendo o movimento ordenado? Vocês estão vendo lá as setinhas com a bolinha vermelha. Elas indicam, né, com a passagem dos elétrons de forma ordenada, de forma organizada. E ali embaixo um lembretezinho. Quanto maior for a quantidade de elétrons que passa pelo fio a cada segundo, maior será a corrente elétrica. Então, quanto mais elétrons ali eu estiver passando, a corrente daquele fio, ela vai ser maior, ok? Então, para a gente poder aprender o cálculozinho, para entender, para quantificar essa questão da corrente elétrica, nós temos aí esta formulazinha, onde I é igual a Q sobre T, onde I é a intensidade da corrente, que eu já falei para vocês, né? Representa a corrente elétrica, que a quantidade de carga que passa pelo fio, e ter o intervalo de tempo, ou seja, durante quanto tempo, né? Qual a quantidade, eu quero saber a intensidade da corrente, então qual a quantidade de carga que vai passar, sei lá, em 5 segundos, em 10 segundos, em 1 minuto. Então, dessa forma, eu vou entender qual é a intensidade da corrente de determinados equipamentos, de determinados aparelhos, né? E aí eu vou estar trabalhando a questão da corrente elétrica, voltagem, tudo isso, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Para poder a gente complementar, concluir os estudos, vocês vão pegar o módulozinho de vocês, fazer a leitura da página 19 à página 21 e a atividade na página 27. Leiam com bastante calma, com bastante atenção. Na página 27 tem um cálculozinho aí, mas é aplicação direta de fórmula, não tem dificuldade. Eu sei que vocês já estão manjados nisso, né? Ok? Então fica aí um abraço para vocês, um beijo. E aqui no grupo do WhatsApp agora a gente dá continuidade à nossa aula. Beijão!